Oi, gente. Voltei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, esse sexto vídeo, essa sexta aula, essa sexta leitura, eu vou explicar para vocês efetivamente como que a gente reza. E eu vou ler com vocês, fazer a leitura orante, né, das passagens bíblicas. Por quê? Porque a oração do Santo Terço, como a gente conversou lá quando a gente falou sobre a oração, ela precisa contemplar, ela precisa estar cheia das três formas de oração. Então, eu preciso ter a oração vocal, eu preciso ter a meditação, enquanto Deus vai contemplando, vai trabalhando o meu coração. Nessa primeira página que vocês estão vendo aqui na tela, tá ali, vamos rezar. Então, a gente tem o sinal da cruz, tem o textinho da oferta, que esse é um modelo, vocês não precisam fazer exatamente igual, mas eu quis trazer um modelo para quem ainda não se sente confortável, não sabe, não tem domínio, assim, dessa vida de oração, não tem uma constância, não se sentir tão perdido, e é aquela máxima que a gente tem na carta de São Tiago, né? E também no Evangelho de São Mateus. A gente precisa pedir para Deus, mas a gente tem que saber pedir, né? Lá na carta de São Tiago, ele vai dizer que a gente não recebe porque pede mal. Então é importante que a gente aprenda a pedir. Então por isso que tem essa oferta, essa indicação ali. Então, eu vou mostrar com o meu rosário, tá? Ó. A gente vai fazer o sinal da cruz, segurando a cruz, o crucifixo, a gente faz a oferta e o creio. Depois, a gente vai para as continhas, para as bolinhas. Primeiro, a gente tem um Pai Nosso, 3 Ave Marias, e nessa próxima bolinha, a gente vai ter um Pai Nosso, o Glória ao Pai, ó meu Jesus, e um Pai Nosso. E se caso alguma outra ejaculatória que você queira colocar. Eu vou ir passando, dando foco na leitura da palavra e de vocês voltem, ó. Cada uma das orações, elas estão descritas. Por exemplo, as 10 Ave Marias tem aqui na folha, o Pai Nosso, o meu Jesus, tá tudo ali. Então vocês podem ir lendo. Quando eu retomei a oração diária do terço, eu tinha muita dificuldade. E muito do desejo nasceu dessa minha dificuldade de criar esse material para que exista um caminho que para mim foi muito difícil de fazer e que possa encurtar para vocês, de dizer assim, cara, se eu não consigo me concentrar para rezar, então eu vou ler. Então eu vou fazer o esforço de pegar a folha e ler palavra por palavra. Eu lembro que quando eu voltei, que eu me afastei um pouquinho da igreja, depois eu voltei, eu escrevia, eu pegava uma folha de caderno, eu escrevia primeiro todas as orações da mão e depois eu lia, porque eu tinha aquela sede, aquela vontade, aquele desejo de fazer a minha oração, mas eu não conseguia me concentrar, tinha muitas coisas, muitos pensamentos, eu não estava em estado de graça, então tinha muita distração, e foi nesse esforço da escrita, da leitura, da perseverança, obviamente a graça de Deus, que eu consegui vencer, que eu consegui hoje, né, rezar com mais domínio próprio mesmo, domínio da minha mente. Então, é esse o motivo que eu fiz o livro e que eu fiz essa jornada com vocês. O primeiro mistério gozoso é a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. O texto que eu coloquei aqui, em alguns outros sites, em outros livros, talvez seja um texto maior. Eu gosto sempre de pegar momentos específicos da anunciação e conforme a gente for treinando a nossa meditação, a gente vai abrindo mais. Essa passagem inicial está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Esse é o início da anunciação. Eu acho muito bonito quando a gente começa no começo, porque a gente pega o cenário, tu consegue imaginar a casa de Nossa Senhora, você consegue imaginar como que era, né, uma virgem desposada, então ela já estava prometida, ela já era noiva, ela já existia, na verdade ela não era noiva, ela era ali, o desposada significava que a primeira etapa do casamento judaico já havia acontecido, então ela já era como se ela fosse casada no papel, entre aspas, né, não tinha eles não moravam juntos ainda, mas ela já estava naquele 1 ano ali da assinatura do contrato até passar a morar junto. Então, existia todo um processo. Então, vamos imaginar Nossa Senhora ali, vamos imaginar como foi para ela, de repente, encontrar um anjo, né? E a importância de entender que
antes, dentro da Anunciação, antes de Nossa Senhora chegar para São José e falar para São José que ela estava grávida, o anjo Deus já deixava claro que essa missão era dos dois, que eles formariam uma família. E essa é a meditação, essa é a riqueza do Santo Rosário, é adentrar na vida de Jesus, na vida de Nossa Senhora, de São José, e receber as graças disso, desse grande mistério, desses grandes mistérios. Então, logo em seguida, depois que vocês lerem com calma essa meditação, vocês vão fazer as orações. E tá aqui escrito, ó, o Pai Nosso inteiro, 5 Ave Marias nessa página, 5 Ave Marias na página de baixo, e aí eu deixei o Glória e o Ó Meu Jesus, que eu sei que são as orações que são fáceis de todo mundo saber, a maior parte das pessoas fazem, mas chega uma hora que a gente esquece. Eu sempre dou o meu exemplo. Hoje, são 15 anos da minha vida a qual eu frequento os sacramentos e com frequência eu me confesso. Há 15 anos eu não consigo decorar o ato de contrição. Eu chego na frente do padre, chego na frente do bispo, eu fico nervosa, eu não consigo, eu preciso da colinha eterna ali para poder rezar. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de usar todos os nossos recursos para poder cumprir e se colocar num verdadeiro relacionamento com Deus. Eu vou passar, eu não quero que isso fique um vídeo muito longo, tá? Que nunca foi essa a ideia. Então, hoje eu vou passar para o segundo mistério. Então, vocês pensem, o primeiro mistério, eu vou rezar a palavra, eu vou meditar a palavra enquanto eu faço as orações. Da forma que está aqui descrito, se você quiser ler palavra por palavra, em forma de oração e só seguir, você vai conseguir ter uma experiência completa do Santo Terço com mais facilidade. Exige o esforço da concentração, mas muito mais tranquilo, principalmente para quem está começando. É só rezar Ave Maria, tem que pensar no que... Aqui está explicadinho, você pode realmente só pegar o PDF, imprimir, ou no celular mesmo, e ir rezando em qualquer lugar. E como está descrito cada oração, se você não tiver o rosário nas mãos, já tem o pontinho, você não se perde, não vai errar quantas eu tinha que ter rezado, não tinha. É uma experiência completa. Então, o segundo mistério gozoso é a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E então, aqui eu utilizei a passagem completa, quase completa, não tem magnifica nessa parte ali, a gente acabou não colocando. Mas a gente tem, então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 42, que diz o seguinte: Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E aqui a gente faz a mesma coisa. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias, Glória ao Pai. Glória ao Pai e Ó Meu Jesus. E aí a gente vai para o terceiro mistério gozoso, que é o nascimento de Jesus. Lá do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. O que a palavra diz? O que eu preciso treinar a minha imaginação? Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, eu vou meditar o nascimento de Jesus, não só aquela cena clássica, né, que a gente vê tantas artes, pinturas, e aquela comoção de Jesus na manjedoura com Nossa Senhora, os bichinhos, os pastores. Não, vamos voltar um pouquinho antes, né? Por que Jesus, por que São José estava levando Nossa Senhora para Belém? Por que é tão importante? A promessa lá em Isaías, no Antigo Testamento, fala que a importância de que o Salvador viria da casa de Davi. Então, assim, o Evangelho confirma, ele realiza, ele contempla a realidade das promessas. Então, a gente consegue ver, Isaías também fala, uma virgem irá conceber. Então, assim, a importância da gente
gastar aqui, gastar é um termo mais informal, né, mas dedicar tempo a conhecer a palavra, né, a gente não pode simplesmente, e eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente na catequese, como catequista, a gente não pode só anunciar o mistério do terço e ficar no raso, ficar no superficial, né? Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler as palavras. Claro, aqui eu tô lendo palavras do Evangelho, eu não tô fazendo toda a celebração da palavra com vocês, a proclamação é um jeito mais informal, eu tô explicando justamente no sentido de leitura, a qual vocês vão fazer em casa também sozinhos, mas o que eu realmente desejo que vocês fiquem é com essa sede mesmo de pegar a Bíblia, de ler, de meditar o terço e usar o rosário, o terço, cada mistério, como, assim, olhando para a Sagrada Família e dizendo, ei, eu faço parte dessa família também, sabe? Nossa Senhora disse que era para rezar o terço todo dia, porque eu faço parte da família de Maria de Nazaré, eu faço parte da família de Nazaré. E logo depois que vocês iniciarem, anunciarem o mistério, começarem a meditação, mais um Pai Nosso, 10 Ave Marias, o Glória e o Meu Jesus. E a gente entra no quarto mistério gozoso, que é a apresentação do menino Jesus no templo. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo do 21 a 24. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha dito, lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que estava escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, eu preciso começar a pensar, dentro dessa passagem em específico, ou quando a gente vai meditar a apresentação, tem essa introdução na palavra, mas nos próximos capítulos, né, do Evangelho, nos próximos versículos, desculpa, a gente vai ver que tem Simeão na história, tem a profetisa Ana, tem a passagem quando Simeão fala para Nossa Senhora que uma espada vai transpassar o coração dela. Então, assim, o Nunca é só um terço, ele tem que, assim, ele precisa despertar em vocês uma vontade de se aprofundar na história de Jesus. E que quanto mais, vamos supor que vocês dediquem aí os próximos 15, 20 anos da vida de vocês rezando o terço todo dia, meditando um mistério por dia, um grupo, né, de mistérios por dia. Quanta riqueza, qual intimidade vocês vão construir com o Espírito Santo e com a Sagrada Família. Vocês vão entender da palavra de Deus ali dentro. E é esse o intuito, é esse o desejo, né? Então, depois que a gente meditou a apresentação, o Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Glória e o Meu Jesus. Depois a gente tem o quinto mistério gozoso, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Respira fundo, lê a passagem com calma e a gente vai meditar a história o texto, enquanto a gente reza o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, o Glória e o Meu Jesus. Essa passagem eu trouxe para vocês, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 a 47, e diz assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, o menino Jesus... Quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Aqui a gente pega o início dessa experiência. Mais para frente a gente vai perceber a agonia, o desespero, o medo de Nossa Senhora, de São José, a resposta que Jesus dá. Então, assim, vão instigando pequenas sementinhas para conseguir abraçar a palavra de Deus e abrindo cada vez mais essa meditação. Depois, como eu já disse, faz todas as orações, pode seguir a leitura bem certinho como tá aqui. E aí a gente vai para o primeiro mistério luminoso. Aqui é bem importante a gente pensar o seguinte: são 5 dezenas cada mistério.
quando eu concluo as 5, eu posso passar lá pro final e já rezar a minha Salve Rainha e encerrar o meu terço. Opa, balancei vocês. Ou eu posso continuar. Eu posso rezar um terço de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. Eu posso rezar 2 terços de manhã, 1 à tarde, 1 à noite. Eu posso dividir o meu rosário durante o dia inteiro. Eu não preciso rezar de uma vez só. Eu posso, talvez, um dia rezar um terço, outro dia rezar 2. Não existe, assim, uma forma obrigatória, engessada, entende? A oração do Santo Terço, ela tá para todos os momentos da nossa vida. Cada segundinho, sei lá, eu tive 5 minutos que eu tô sem fazer nada, esperando na fila do banco, que eu tô... Pega o PDF, lê ali, vai lendo mesmo, transforma essa leitura em oração, santifique esses 5 minutinhos de espera até o carro chegar dentro do ônibus, no trânsito, assim, tô esperando na loja minha mãe comprar uma coisa. Existem tantos momentos de espera na nossa vida e que com esse material vocês podem utilizar para isso, para realmente santificar essas pequenas esperas e ir frutificando e criando um relacionamento com Deus, achando, né, um espaço para a vida de santificação e para a vida com o Espírito Santo. O primeiro mistério luminoso, e eu gosto de falar muito dos mistérios luminosos, porque em 2002, foi 2002, São João Paulo II, ele trouxe, né, para o rosário os mistérios luminosos, que não existiam, não eram rezados até então. Foi logo após o atentado, isso, 2000 foi o atentado, 2002 ele promulgou, né, esse novo mistério, que foi depois do atentado que ele sofreu no dia 13 de maio em Fátima, e a bala até hoje, né, que atingiu ele, tá na coroa de Nossa Senhora. E eu acho muito importante falar sobre os mistérios luminosos, porque existe um grupo que é muito contra, né, que não atesta a veracidade desse grupo de meditações, né, de mistérios. Então, o que eu acredito que a gente precisa sempre pensar? Nós estamos falando, em primeiro lugar, de São João Paulo II, um homem santo, né, canonizado pela igreja, mas assim, muito antes da sua canonização, eu acredito que todo ser humano que vivenciou os anos de papado de São João Paulo II sabe da santidade que esse homem carregava. Então, isso já nos traz uma segurança, mas eu convido a quem tenha dúvidas que desprenda o seu coração dessas dúvidas e reze, porque é lindo ver a vida pública de Jesus, é lindo meditar a vida pública de Jesus, e a gente começa com um momento muito significativo, que é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Eu utilizei a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, a quem ponho a minha afeição. Então, depois que vocês meditarem essa passagem, vocês vão rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória, tudo direitinho. E aí, a gente vai adentrar depois disso no segundo mistério luminoso, que para mim, assim, eu acho que como mãe de família, não tem nada que eu acredite que mexa mais com a gente do que essa relação familiar, né? Nossos filhos, nossos pais, o seu cônjuge. Então, assim, poder meditar dentro do terço que Nossa Senhora pediu com tanta insistência para que a gente rezasse a autorrevelação das bodas de Caná. E é lindo, porque, e a parte aqui onde a gente trabalha, vocês vão ver, é a intercessão verdadeira de Nossa Senhora, é como acontece até hoje no céu. Feliz foi esse casal que em seu casamento viu e vivenciou a grande intercessão de Nossa Senhora, assim como a gente vivencia hoje. Eu estou vivenciando hoje enquanto estou rezando e gravando esse vídeo para vocês. Vocês estão vivenciando isso quando estiverem assistindo. Então, assim, é muito bonito. Não tem como alguém não querer adentrar nesse mistério. Então, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 1 ao 5, diz o seguinte: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos.
Jesus. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. É lindo, né? A gente falou sobre isso lá na leitura que eu fiz com vocês sobre a intercessão de Nossa Senhora. Então, vamos meditar sobre as bodas de Caná, vamos rezar o Pai Nosso, 10 Ave Marias, glória ao Pai, ao meu Jesus, e o terceiro mistério luminoso, anúncio do reino de Deus. A passagem está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então, vamos abrir esse início, né? Vamos meditar sobre isso. O que significa completou-se o tempo? O que significa que o reino de Deus está próximo? O que é o reino de Deus? A nossa meditação precisa ser essa capacidade de pegar essa passagem da Bíblia e ficar pensando nela e fazendo perguntas e se imaginando na cena e se colocando nesse lugar. E enquanto o nosso cérebro faz isso, nossa cabecinha está funcionando, a gente vai rezar um Pai Nosso, 10 Ave Marias, glória ao Pai e ao meu Jesus. E depois a gente vai para o quarto mistério luminoso, que é a transfiguração de Jesus. São Mateus vai nos contar esse momento. Ele diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os a uma alta montanha. Lá transfigurou na presença dele. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Aqui a gente ainda vai continuar o texto, a palavra de Deus vai falar que Elias e Moisés estavam lá, São Pedro que queria montar a tenda, e assim tem muita coisa para meditar, mas aqui é só um início, para que eu acho que agora vocês já começaram a entender meu raciocínio, para ir instigando vocês a devorarem a palavra de Deus. Aí mais um nosso, 10 Marias, eu ia deixar pro mania de catequista, ver quanto tempo a gente ainda tem. Só 9 minutos menos aqui de gravação, então eu vou dar uma corridinha, tá? Porque eu achei que eu vou me empolgando e vai indo. Então, a gente vai ter ainda depois, né, o primeiro mistério doloroso, que é a agonia de Jesus no horto. Aqui é toda a meditação da paixão de Cristo. Então, assim, aqui vocês vão ver quando Jesus estava lá no Getsemane, o que aconteceu ali, quando ele pede para Pedro, João e Tiago que eles precisavam vigiar com eles, que eles não conseguiram. A gente vai ver, mesma coisa, Pai Nosso, 10 Ave Marias, glória ao Pai e ao meu Jesus. Aí depois a gente tem a flagelação de Jesus. Então, desde quando é solto Barrabás e que Jesus começa a ser açoitado, o próximo que é a coroação de espinhos, mesma coisa, Pai Nosso, Ave Marias, a gente vai seguindo essa linha. Não vou conseguir ler tudo com vocês, porque esse vídeo vai ficar muito maior do que eu tinha pensado. Mas tá tudo bem, a gente vai... Eu acredito que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, eu explico de novo. Aqui tem uma passagem que eu acho incrível, por isso que eu quis colocar, porque para mim ela simboliza muito do que eu quero com o meu apostolado, né? Que no trajeto de Jesus carregando a cruz até o Calvário, aparece o Cirineu. E eu coloquei aqui para vocês, eu sou fascinada pela passagem do Cirineu. Eu acredito que é um exemplo vivo do serviço. Eu também gosto muito da obra, né, do Opus Dei de São José Maria Escrivá, e eu vejo muito em São José Maria Escrivá esse Cirineu que dedica a sua vida ao próximo. Então, assim, meditem muito isso, se apeguem, né, verdadeiramente à palavra de Deus. E depois a gente vai ter a crucificação e morte de Jesus, em que a gente vai reviver o Calvário, vai reviver o alto da cruz. E para finalizar, a gente tem os mistérios gloriosos. Quais são eles, tá? Tem todos os textos aqui, não vai dar tempo de ler todos, mas acredito que vocês entenderam. A gente tem a ressurreição de Jesus, a gente vai ter a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, né, o Pentecostes, a gente vai ter a assunção de Nossa Senhora aos céus e vai ter a coroação de Nossa Senhora como rainha dos céus e da terra.
Quando vocês terminarem as meditações, e todos são um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Glória ao Pai e ao meu Jesus. Vocês podem acrescentar jaculatórias, o Santo Anjo do Senhor, a oração de São Miguel Arcanjo, como vocês quiserem. Mas, via de regra, o que não pode faltar são essas orações. E para finalizar o Santo Rosário, a gente finaliza com a Salve Rainha. O que eu quero dizer para vocês agora que eu estou encerrando aqui esses... Nossa, eu passei os últimos mistérios ali em 1 minuto, né? Ficou super rápido, mas eu acredito que vocês me entenderam. O que é muito bonito e muito importante a gente falar nessa conclusão, tá? Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala sobre a finalização do Santo Terço ou do Santo Rosário, quando a gente termina a Salve Rainha, é sempre utilizar... Lembra essas três primeiras bolinhas aqui que a gente usou lá no início do Pai Nosso e 3 Ave Marias? Eu gosto de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo Santo Padre, pelo Papa. Então, vocês podem transformar isso num costume, de todos os dias rezar por ele. Ele é o chefe da nossa igreja, é ele quem, eu acredito muito que talvez seja o nosso irmão, né, do corpo de Cristo que mais sofra no mundo, porque ele é um outro Cristo ali, ele é o vigário. Então, se pudermos, a cada Santo Terço, a cada Rosário, rezar por ele, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, 3, nem 5 minutinhos, eu acho que transforma a vida dele lá em Roma e a nossa aqui também. Espero que vocês tenham entendido como rezar o terço, que vocês consigam e tenham nesse material um auxílio. Vou encerrar por aqui, ficou maior do que eu gostaria, falei demais, mas espero que a mensagem ela chegue para quem precisa chegar.